Olá, bom dia, gatinhos! Tudo bom? Vamos para a nossa aula de história. Pegue seu sistema, história, páginas de 31 a 37. Vamos para a nossa parte 3, última parte da unidade 4, tá bom? Tema da unidade 4, Cultura dos Povos Antigos. Essa é uma aula para alunos do 5º ano do Colégio Caixinha do Saber. Eu sou a professora Lohana Lima, professora de História e de Geografia. Vem com a gente? História, 5º ano, Colégio Caixinha do Saber, 2º bimestre de 2020. Vamos lá? Crianças, lá na página 31 tem o seguinte texto, tá? Vai falar sobre a religião entre os antigos habitantes do Egito. Diz assim, tá? Esse texto, tá aqui o autor aqui embaixo, Jacqueline Morley, certo? Diz assim: os deuses desempenhavam um papel importante na vida dos antigos egípcios. Era muito importante mantê-los satisfeitos. Ai, 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 se alguém perturbasse algum deus, né? Pois sem a ajuda podiam ocorrer desastres no Egito. Os deuses gostavam de grandes festividades em sua honra, que as pessoas também apreciavam, claro, né? Eles também recebiam templos enormes. Olha aqui, vamos deixar em destaque. Templos enormes, com prazer. E os faraós gostavam de construí-los. Então, os templos dos deuses eram construídos pelos faraós, pois desse modo criavam monumentos pelos quais seriam lembrados. Os faraós adoravam expor, mostrar os seus feitos, as suas construções. Não esquecendo que a religião dos povos do Antigo Egito era uma religião politeísta. Eles tinham vários deuses, cada um com a sua função e com o seu grau de importância. Aliás, ao longo do rio Egito, existiam várias cidades, várias vilas. Cada uma delas elegia um deus próprio para aquela sua sociedade, para aquela sua pequena sociedade, seja vila, seja comunidade ou uma cidade um pouquinho maior. Cada cidade tinha o seu Deus, certo? Vamos lá? Aí nós estamos vendo, isso são resquícios, né, restos do templo de Karnak, que fica, aliás, lá às margens do rio Nilo. Não esquecendo que esse templo e vários outros templos, eles eram dedicados a vários deuses, tá? E eu não sei se vocês podem observar, deixa eu chegar mais próximo aqui, ó. Existem alguns escritos, lembram a escrita? Os hieróglifos, certo? Eram as inscrições, informações sobre a construção. Vou mostrar outra imagem de outro ângulo para vocês, aqui dá de perceber melhor, olha, as imagens, os símbolos, né? Essas colunas cilíndricas aqui do mesmo templo, o templo de Karnak, tá? Ainda existem essas ruínas, são visitadas, olha, pessoas aqui visitando esses templos. Vamos chamar de sítios arqueológicos, locais onde são encontradas informações sobre civilizações antigas, certo? E a terceira e última imagem desse templo, Templo de Karnak, ó, visão mais um pouquinho ampla, também dando ênfase à escrita egípcia, os hieróglifos, certo? Todas as colunas, ou quase todas as colunas, sejam elas retangulares ou cilíndricas, elas vão ter as inscrições, né? Os inscritos aí desse templo, no caso, templo de Karnak, certo? Vamos seguir então? Marque aí, faça um xizinho, jogo rápido, opa, escreva lá, fazer,
tá bom? Depois a gente resolve isso daí. Só marque aí, fazer, certo? Aí nós vamos para alguns deuses cultuados pelos egípcios. Eu trouxe para vocês 3 exemplos. Só são esses, professora? Claro que não. Ó, Osíris, Ísis e Horus. São 3 deuses muito importantes do Egito, tá? Eles eram responsáveis principalmente pela harmonia existente dentro da sociedade egípcia. Como, por exemplo, esse que vocês estão vendo é o deus Horus. O deus Horus, ele era altamente respeitado pelos egípcios por uma questão, ó. Ele representava o céu, a vingança e a guerra. Se o deus Horus tivesse com raiva, né, fosse desrespeitado, ele se vingaria e coisas terríveis aconteciam na sociedade egípcia, certo? Assim como existia um deus perverso, opa, olha esse outro deus aqui, Deus Api. Qual era a qualidade, a característica do Deus Api? Seria, observem, vocês estão vendo aqui, ó, o que ele leva na mão, a abundância, a fartura, né? Era considerado o deus das águas, da fertilidade, da abundância, das planícies férteis do Egito. Se o deus Apis fosse respeitado, fosse agradado, seria um ano de muita colheita, de colheita abundante para os egípcios, certo? Esses dois são apenas 2 exemplos dos deuses egípcios. Não esquecendo, hein, crianças, eles eram politeístas, certo? Vamos seguir? Lá na página 34, nós vamos falar sobre as pirâmides. E vamos ver como elas eram criadas, como era uma pirâmide por dentro, quem criava. Aliás, existem algumas pirâmides muito conhecidas, entre elas, essa daí, ó. Na verdade, é um trio, né? A de Gizé, certo? É uma das mais procuradas por turistas lá no Egito, tá? Temos também a de Khafre, tá? Segunda, a de Khafre. Tem a de Miquerinos, terceira. E, criancinhas, eu disse a maior de todas, a mais alta de todas, a de Kelpis, tem 147 metros de altura. Kelpis, 147 metros de altura, é a maior de todas, tá bom? Lembrando que o Egito não tem só essas 4 pirâmides, tá? São bem mais que 10. Vamos lá, ainda na página 35, por dentro dessas pirâmides, temos algumas salas, né? Por exemplo, onde ficava o faraó depois de morto, né? Lá no seu sarcófago, é chamado de Câmara Real. Tinha alguns locais de ventilação, né? Senão ficava muito abafado. Não esquecendo que o Egito está dentro de um deserto, então durante o dia muito quente. Tinha grande galeria por onde existia a passagem e os locais de água tinha que ter água lá dentro e a câmara da rainha. O faraó ficava na parte superior e a rainha na parte inferior, certo? Heródoto, um antigo historiador grego, diz que para construir a pirâmide de Kelpis, entre 2560 e 2040 a.C., foram necessários, olha esses números, 1.000 homens, 1.000, os quais trabalharam durante 30 anos. Eles se revezavam, tá? Revezando-se. Desse período,
10 anos. Dos 30, 10 anos foram usados somente para fazer a preparação do terreno. As pirâmides do Antigo Egito foram feitas com pedras incrivelmente trabalhadas e lapidadas, que pesavam cerca de, olha esse número, 20 toneladas cada uma, tá? Essas pedras tinham aproximadamente 10 metros de largura. E atualmente, estudiosos acreditam que para transportar as pedras, o povo da época desenvolveu um amplo sistema de construção que envolvia o rolamento, como esse que eu vou mostrar para vocês, olha. Colocavam tábuas na parte de baixo, duas madeiras aqui embaixo, olha o tamanho da pedra, e olha aqui, ó, a madeira aqui embaixo da pedra, e eles iam puxando, rolando entre as tábuas até levar para cima, olha. Um grupo de escravos com uma pedra, outro grupo de escravos com outra pedra, outro grupo de escravos com outra pedra, outro grupo, mais um grupo. E assim eles levavam até a base da pirâmide para ir encaixando as pedras e formando a pirâmide. Nós temos aqui como eles colocavam essas pedras gigantes, né, de aproximadamente 20 toneladas, colocavam nos rolos, olha, de madeira. Amarravam e puxavam para que a pedra caísse aqui. Aí daqui eles puxavam e levavam. Aqui eles estão cortando as pedras, fazendo as pedras. E essa outra imagem, mostrando mais de perto como era que eles deslocavam. Era um trabalho gigantesco, por isso levava muito tempo, né, para ser construída uma pirâmide. Há quem diga que quando um faraó tornava-se faraó, uma das primeiras coisas que ele mandava fazer, uma das suas primeiras ordens era construir a sua pirâmide, porque ele sabia que levava tempo, certo? Vamos lá? Falando em pirâmides, não é só lá às margens do Rio Nilo, na porção mais habitada, que existiam pirâmides, não, na porção do Baixo Rio Nilo, não. Existiam outras pirâmides, tá? Os egípcios não foram os únicos a construir pirâmides. Os governantes do reino de Cush, por exemplo, que se desenvolveu ao norte da África. O Egito também fica ao norte da África, tá? Só que Cush fica numa área chamada Núbia, tá? E também mandaram construir pirâmides. Algumas delas existem até hoje, tá? Também próxima ao Vale do Rio Nilo e teve seu desenvolvimento entre os anos de 2500 a 300 depois de Cristo. 2500 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Essa pirâmide aqui, ó. Esse conjunto. Claro, comparada às egípcias, a de Cush, ela é bem menor, com as pedras bem menores, com, obviamente, o peso também bem menor. Se o tamanho era bem menor, o trabalho também era menor e o tempo também, certo? Tudo bem? Na página 35, nós vamos ter mais aspectos da religiosidade egípcia. Não esqueçam, os egípcios, eles eram politeístas e acreditavam em vida após a morte, tá? Eles acreditavam nisso e por isso eles tinham o maior cuidado com o corpo após essa primeira vida, tá? Então eles eram preparados, isso acontecia com os faraós, com os membros da sua família e com os altos funcionários. Só os demais que
faziam parte da pirâmide egípcia, da pirâmide hierárquica, não eram mumificados. A técnica de mumificação surge no Egito, que tinha como principal objetivo preservar o corpo. Porque se eles eram politeístas e acreditavam em vida após a morte, eles tinham que estar com o corpo em perfeito estado. Então, eles preparavam o corpo, faziam essências e óleos aromáticos para disfarçar o mau cheiro, né, causado pelo cadáver, enfaixavam, amarravam e depois colocavam dentro do sarcófago. Esse sarcófago não era enterrado, ele era colocado dentro da pirâmide. Lembra que existiam duas câmaras lá, né? A do faraó e a de baixo, a da sua esposa, dos seus familiares. E dentro, junto da sala onde era feita essa preparação toda e o sarcófago era colocado, ia para dentro, para junto da múmia, né, junto do faraó, bens, riquezas, roupas, objetos de casa, utensílios. Por quê? Porque eles acreditavam em vida após a morte. Então, quando eles retornassem em um outro corpo ou no mesmo corpo, o que acontecia? Tinha que ter esses utensílios lá por perto, certo? E dessa forma, os egípcios desenvolveram a técnica da mumificação, que é a preservação do corpo após a morte, certo? Sim? Tudo bem? Lá na página 37, vai falar sobre patrimônio cultural. Quem cuida do patrimônio cultural da humanidade é o Instituto, cadê? Aqui, ó. Sociedades antigas, como as que nós já estudamos nessa unidade, recebem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, tá? Isso quer dizer que esses lugares e vestígios são reconhecidos como marco da memória e devem ser divulgados e protegidos pelas pessoas de todo o mundo, tá? Toda a área das pirâmides de Gizé e o local em que se encontram as antigas pirâmides do reino de Kush também receberam este título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Esses locais recebem esse título para exatamente serem protegidos e assim preservar essas histórias milenares, tá? Quem cuida disso daí é a Unesco. Vocês já devem ter ouvido falar da Unesco, tá? O órgão responsável pela proteção do patrimônio no mundo é a organização Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, certo? O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas, certo? E aí nós temos a cidade de Tebas, que também é patrimônio mundial, certo? É considerado um patrimônio da humanidade. Tudo bem, crianças? Nossa aula de hoje termina por aqui. Essa cidade de Tebas fica lá no Antigo Egito, fica no Egito, né? Nossa aula finaliza, nossa unidade também finaliza por aqui, só vão faltar as atividades, mas isso depois a gente vai passar, tá bom? Essa foi uma aula para alunos do 5º ano do Colégio Caixinha do Saber, aula de História, unidade 4. Criança, se você ainda não deu o seu like, dá o likezinho lá. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijos!